Nós somos um povo cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia. Amados, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. E essa série nasceu no coração de Deus para a nossa igreja, para que nós pudéssemos buscar as respostas em quem Deus é. Essa nova série se chama Ele é. E hoje nós vamos falar sobre o Deus Trino, que Ele é o Deus Trino. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo, mas com certeza talvez você já ouviu falar de Trindade. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, até porque antes da gente falar sobre atributos de Deus, onde se embasa essa série de mensagens, nós precisamos entender, porque é importante que nós entendermos melhor a doutrina da Trindade, porque muitas vezes quando nós concebemos os atributos de Deus, quando nós pensamos, Deus é um ser eterno, Deus é onipresente, Deus é onisciente, quando nós pensamos nisso, talvez nós tenhamos a tendência de relacionar os atributos com o Pai, com Deus Pai. Mas o ensino bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas da Trindade, porque cada uma delas é plenamente Deus. Sabe, é impossível nós definirmos Deus, nós nunca vamos conseguir definir Deus, mas a gente consegue definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma é plenamente Deus. E existe um só Deus. Não existem três deuses, não são três deuses. É um Deus apenas. Três pessoas distintas. Como assim, pastor? Distintas porque o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Cada uma existe na sua singularidade, mas na triunidade, sendo um só Deus. Amém? Depois você escuta a mensagem de novo. Se você quiser tirar dúvida com a gente, manda mensagem. Amém? Sabe, amados, tem uma coisa que é impossível você encontrar nas Escrituras, é a palavra Trindade. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A palavra Trindade não está exposta literalmente na Bíblia. A palavra você não consegue encontrar em lugar nenhum. Mas embora a palavra não exista, a ideia apresentada pela palavra seja ensinada em muitos trechos. Trindade significa triunidade, ou três em unidade. Existem alguns teólogos até que utilizam o termo tripessoal, ou seja, três pessoas, né? E é usada para resumir esse ensino bíblico, que Deus é três pessoas, só que um Deus só. No Antigo Testamento existia uma revelação da Trindade. Presta atenção, esse ponto é muito importante você entender. Existem alguns ensinos, algumas passagens do Antigo Testamento, e muitas vezes a gente pensa que a doutrina da Trindade só se encontra no Novo. Não é verdade isso. No Antigo Testamento nós encontramos algumas passagens que fazem um apontamento para a existência de três pessoas. Porque se Deus existe eternamente como três pessoas, seria surpreendente não encontrar indicações disso no Antigo Testamento. Então, embora que a doutrina da Trindade não é impossível você achar de forma explícita, principalmente o nome no Antigo Testamento, várias passagens dão a entender e até aplicam que Deus existe como mais de uma pessoa. O relacionamento de Deus com a humanidade foi nos trazendo a revelação de quem Deus é. E através dessa revelação que Deus foi dando à humanidade de forma progressiva, nós começamos a entender de fato quem é Deus. Então, quando quando Jesus nasce, quando Cristo ressurreto se manifesta, então ele se torna o esplendor da glória do Pai, e nele nós podemos ver toda a revelação de quem Deus é. Por isso que no Novo Testamento nós encontramos de forma mais explícita. A gente começa, quando começa a história do Novo Testamento, nós entramos na história da vinda do Filho de Deus à Terra. E é óbvio que esse grande acontecimento se fizesse mais claro o entendimento
da Trindade, da natureza tripessoal de Deus, para que nós possamos entender de forma resumida. Nós podemos entender esse ensino bíblico importante. Cuidado, amados. Cuidado, porque existem seitas que dizem que Deus é apenas uma pessoa, que a Trindade não é um ensino bíblico. Cuidado, existem canções de grupos que nós gostamos, que cantam sobre o unicismo, que apontam para um Deus que é uma pessoa só. Cuidado quando você ouvir voz da verdade, irmão. Cuidado, eles são unicistas, não são igreja. Não é igreja, é uma seita. Cuidado quando você escutar músicas que apontam para que a Bíblia não aponta. Cuidado. A palavra nos ensina que Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas há somente um Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos entender melhor um pouquinho dessa manifestação poderosa nas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 9. Você achou? Nós vamos passar aqui na TV também. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos e clamamos ao Teu nome para que o Senhor fale conosco, que a Tua doce voz possa nos confrontar, nos edificar ou consolar, que nós possamos ser tomados por aquilo que o Senhor é, pela beleza do Teu caráter, porque nós, Senhor Jesus, nós entendemos que nós estamos aqui na condição, Senhor Jesus, de pessoas famintas, cheias, Senhor Jesus, de sede, e só o Senhor pode ser o alimento para nós nessa noite, só o Senhor pode saciar a nossa sede. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos quão pequeno nós somos e quão carente nós somos da sua misericórdia e graça. Por isso, nos conduz através da sua palavra e que nós sejamos, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Deus, alimentados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu voltar um pouquinho com você antes da gente analisar de forma mais profunda esses versos que nós lemos. Lá nos versos iniciais de Marcos, diz assim, eu vou ler para você, do verso 1 ao 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Marcos, ele faz uma afirmação. Marcos, ele não economiza, ele não faz rodeio. É engraçado que Marcos, ele já vai direto ao ponto. Ele está afirmando que este é o Filho de Deus. Sabe por quê, amado? Parece que não. A beleza de estudar as Escrituras, de estudar de acordo com a hermenêutica correta, é lógico, né? De estudar da forma correta, olhando a intenção do autor, o que ele quis dizer, qual a língua que ele usou. A beleza disso é entender que Marcos falar aquilo era proposital. Marcos não fala que ele é o Filho de Deus logo de cara, simplesmente porque ele estava escrevendo e assim ele quis fazer. Marcos tem uma intenção. Marcos já joga logo de cara, dizendo e afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Há uma intenção no coração de Marcos aqui, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, porque esse termo aqui era ousado para aquela época, ia muito além da compreensão popular de quem era o Messias. É uma afirmação da total divindade de Jesus.
Marcos, após essa declaração, ele escancara de forma ainda mais impressionante nos versos que nós lemos. Ele escancara de uma forma extraordinária, mostrando a cena que estava acontecendo ali. Jesus sendo batizado, o céu se abrindo, o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e uma voz que dizia: este é o meu filho. Há um fato curioso aqui, amado, nós estamos acostumados a ouvir sobre o Espírito Santo, porque nós estamos vindo de anos e anos de formação na igreja. Para nós é familiar ouvir falar do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não causa tanto espanto na gente, mas para o leitor daquela época, para as pessoas que ainda não tinham total conhecimento, para eles era algo raro o Espírito de Deus descer. Primeiro que no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele só se manifestava da seguinte forma: através de profetas, através de sacerdotes, através dos reis. Somente eles possuíam essa manifestação dentro deles, ou melhor dizendo, a unção do Espírito de Deus dentro deles. Mas ao Jesus, quando é batizado e depois de ele ser ressurreto, Marcos escancara: o Jesus que eu estou falando, o Filho de Deus, desceu sobre ele uma pomba, o Espírito de Deus, e a voz dizendo que este é o Filho. Amado, isso não era algo muito comum naquela época. Tanto que nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma passagem que o Espírito de Deus é comparado com uma pomba. Nenhuma outra passagem do Antigo Testamento você encontra o Espírito de Deus sendo comparado com uma pomba. Somente uma passagem, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, que fala da criação. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos a Bíblia em português. Isso você sabe, né? A gente tem a Bíblia em português, a Bíblia em inglês, em espanhol. Mas antigamente, esse povo aqui em questão, os leitores desse evangelho, eles tinham acesso apenas a um compilado que se chamava Targum. Esses compilados que os rabinos usavam eram uma versão aramaica da escritura. Era tudo que eles liam sobre as escrituras no passado. E lá no relato da criação, quando eles liam sobre o relato da criação, lá diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis 1, 2. Tem aí para nós? Põe aí para nós, para a gente ler. Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente lê esse trecho, é assim que nós lemos. Mas, lá no aramaico, fica assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. Quando o leitor lia, lá no relato da criação, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba, ele tinha um entendimento e uma visão de que o Espírito de Deus era simbolizado de igual forma. Agora, quando Marcos traz a cena que o próprio Jesus viu e relatou aos seus discípulos, e relatou às pessoas que caminharam com ele, dizendo que o Espírito de Deus desceu como uma pomba, Marcos está dizendo: a mesma Trindade que criou o homem, que criou o mundo, que criou tudo que nós vemos, é a mesma Trindade que está se manifestando agora, nesse momento. Ele estava dizendo assim: a mesma Trindade que se manifestou na criação, agora se manifesta para a redenção da humanidade. Sabe por que é importante nós entendermos? Porque é importante que nós entendamos que é tanto a criação como a redenção, a salvação, a restauração de todas as coisas é um projeto desse Deus triuno.
Sabe por que é importante nós compreendermos dessa forma? Sabe qual é o motivo de tudo isso? Sabe, eu acredito que eu não ia conseguir de forma simplista ou de uma forma bem rápida te dar a resposta desse questionamento. É por isso que eu quero ir junto com você em 3 pontos, para que a gente consiga compreender de uma forma ainda maior. Porque é importante nós entendermos que a Trindade participa tanto da criação como da redenção do homem. O primeiro ponto importante é entender que é por causa daquilo que move a Trindade que nós estamos aqui. Que é importante entender. Como assim? Primeiro que eu acredito que todos nós aqui, nós somos movidos por alguma coisa. Nós temos um combustível. Todos os dias você acorda pela manhã e você tem um motivo para ir trabalhar, algo que te move, algo que te impulsiona. Todos os dias você tem um motivo para não bater na mesa do seu chefe e falar assim, eu me demito. Todos os dias você tem um motivo para levantar, acordar o seu filho, dar café para ele, ou então já arrumá-lo rapidinho, levar para a escola, senão vai passar o horário do café na escola. Todos os dias nós temos uma motivação, algo que nos faz acordar, respirar, olhar para o espelho, né? Lavar o rosto, escovar o dente, falar ponto, mais um dia. Nós temos um motivo. Nós temos um motivo e um propósito para todas as coisas que nós fazemos. Da mesma forma, é Deus. Deus não se move por coincidência. Deus, ele não se move por necessidades pessoais. Deus não se move por carência. Deus se move por propósitos. Sabe, muitas vezes nós não encontramos tantas respostas. Mas se eu dissesse para você, e se eu te trouxesse, nós aprendêssemos, melhor dizendo, o que move o coração de Deus? Será o que move o coração de Deus é o nosso clamor? O que move o coração de Deus é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta? Nenhuma dessas coisas move o coração de Deus. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele descreve algo muito interessante. Ele diz assim, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico. É uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama, de forma até irreverente. C.S. Lewis declara que como se fosse uma espécie de dança, de um balé muito bem sincronizado. Sabe, existe um teólogo chamado Cornelius Plantinga. Ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. As pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras e se submetem umas às outras. Amado, cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser, num constante movimento de abertura e aceitação. Cada uma das pessoas, elas se envolvem e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, ela transborda em consideração uns aos outros. Isso me faz entender o quê? Que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem porque ele precisava se relacionar com alguém. Deus criou o homem para a sua glória. Deus não criou o homem porque ele tinha uma carência. Deus já era pleno em si mesmo, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, o que move a Trindade? A primeira coisa que move a Trindade é o amor. A segunda coisa que move a Trindade é o júbilo, a alegria. E a terceira coisa é a adoração. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis escreve no mesmo livro que sem Trindade não existe amor. Amado, muitas pessoas elas gostam de repetir a seguinte frase, não sei se você já ouviu isso, talvez você já ouviu, né? Nessa caminhada cristã da vida, você já ouviu falar que Deus é amor, amém? Já ouviu falar disso? Mas o que muitas pessoas não conseguem entender e perceber é que as palavras Deus é amor não significa nada se Deus não for em sua essência pelo menos duas pessoas. Como assim, pastor? Amado, é possível. Amor é algo que existe entre duas pessoas ou mais. Amor não é algo que a gente pode ter simplesmente por ter. Quando a gente ama alguém ou algo.
Eu sei que você deve estar pensando, pastor, mas existe o amor próprio. Claro que existe. Mas o amor, ele só é amor. Simplesmente não porque Deus é amor, mas porque o amor é a essência do nosso Deus. Sabe qual é o problema? De nós cairmos no erro de pensar que essa expressão, ela é assim, suficiente para declarar que Deus é amor. O problema de nós declararmos que Deus é amor é nós cairmos na confusão de achar que o amor é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas caem no risco de dizer que nossos sentimentos de amor, de qualquer maneira, como quer que eles apareçam, ou seja, qualquer tipo de amor, tem grande importância ou precisa ser respeitado de uma forma como quase divina. E o perigo de se afirmar que o amor é Deus é justamente dizer que qualquer forma de amor é equiparado a Deus. Por isso Deus é amor, mas o amor não é Deus. A Trindade se move em amor porque os três amam uns aos outros. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados uns nos outros, adorando e servindo uns aos outros. E por eles glorificarem uns aos outros em amor, Deus é profundamente, infinitamente pleno, feliz, jubiloso, alegre. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez eu esteja falando aqui um pouco difícil demais. Deixa eu te dar um exemplo. Amada, se você encontra uma coisa, por exemplo, você encontra uma coisa que você ama muito. Lembra quando você começou a namorar? Vou pegar o casal mais velho da igreja, deixa eu pensar aqui. Acho que o Jacques e a Fabi, não. Pastor Jacques, Fabi, não. Quantos anos? 50 aí? Não de ministério, de casamento. 17 anos? Quase igual a nós, amor. Eu falando deles. Que bênção. Meu pai e minha mãe, acho que talvez são os mais longevos assim. Eu me lembro que o meu pai, na verdade, ele conhece minha mãe desde a infância, não é isso, mãe? Mas ele não casou com a minha mãe logo de cara assim. Minha mãe teve um outro esposo e ela ficou viúva. Vocês sabiam disso? E minha família sabe, né? Tem muita gente que não sabe. A gente pensa que o Adilson é filho do meu pai e da minha mãe, mas não é. Por isso que o Adilson é alemãozão desse jeito, né? Ou eu sou cabeludo igual o Adilson, assim, por exemplo, né? Não. Meu pai e minha mãe tiveram um primeiro casamento. E com o término desse casamento, né? Minha mãe ela ficou viúva. Desse primeiro casamento ela teve 8 filhos, né? Eu sou o 9º, fruto desse casamento deles. E meu pai, né, antes até mesmo de se converter, ele já conhecia minha mãe, ele já gostava da minha mãe, era apaixonado por ela, né? Até eu, né, uma morena bonita dessa, né, mãezinha? Olha que linda lá. Estilosa, né? Fala a verdade, estilosa. Ele já era apaixonado por ela, brotou aquilo de novo, sabia que ela estava viúva. Vocês estão contando errado, mas eu acho que é assim, né? Meus irmãos, minha mãe sabe os detalhes melhor que eu, mas foi lá, né? Jogou o charme dele, ela se apaixonou por ele, e os dois começaram um relacionamento, e eu nasci. Foi assim, mais ou menos. Todo começo de relacionamento, a gente faz tudo pela pessoa amada, não faz? Sim ou não? Você tá aí? A gente faz de tudo, irmão. A gente é bobo, não é bobo? Eu acho que meu pai fazia de tudo também. Acho que ele levava alguma coisa porque ela gostava de comer. Talvez ele levava para passear, sei lá. Eu não estava lá na época, não dá para saber. Mas baseando aqui no meu um pouco, eu era bobo. Eu era bobo, de verdade mesmo. A pastora sempre morou no Jardim Universo. E eu morava no Jardim, eu morava aqui em Mogi Moderno. E eu ia a pé para casa dela. Parece que não é longe, mas é longe.
andava, cara, pra caramba. Subia e descia morro aí, passava pela Vila Cléo, passava pela Alto do Ipiranga, passava vários bairros para chegar lá no Jardim Universo. E não contente, eu levava uma mochila pesadíssima, porque eu ia para a igreja ainda depois, aí, no domingo. Eu ficava horas com a pastora no telefone, no começo do namoro. Horas. 3 horas, às vezes 4 horas. Não sei que a gente conversava tanto. Não é? Fala bastante, né, amor? E ela continua falando, mais como da copa. Mas naquela época a gente falava mais. E a gente ficava acordado até altas horas. Ai, que beleza. Né? Tem os irmãos novinhos, ó, a Vitória e o João. Vão casar agora, né? Amado, o João ama essa menina, porque ele paga lanche para ela. Os irmãos que riram sabem qual é a realidade do que eu estou falando. Porque sabe que essa menina come mais que o quê? Não sei nem o que expressar nesse momento. Ele ama essa menina, faz de tudo por ela. Mas a gente sabe, a gente já é casado pelo menos mais de 7 anos, né? Para mim, eu considero o casamento, os primeiros 7 anos, irmãos, mais complicado. Mas a gente que é casado mais 7 anos, vai chegar uma hora que a gente vai falar, não dá, irmão. Tô com uma fome, queria comer um lanche do Estrela e tomar não sei o que lá. Você olha pra varoa e fala assim, mano, não dá hoje, vai ter tapioca, hoje é pipoca, não dá. Acabou o VR, né? Acabou o VR, não dá. Sinto muito. Mas no começo do relacionamento a gente não faz as coisas bobas assim, não é, Carol? Não é, Michel? Não fez, irmão? Você não é boba. Você tem uma cara que era boba. Que a Carol não ligava, você ficava, pastor, a Carol não me ligou. Certeza. Amado, como esse relacionamento é assim, nós fazemos de tudo pela pessoa amada. Eu falo que aqui no começo do relacionamento, mas isso é uma coisa que deve prosseguir para o casamento. Nós sempre temos que fazer de tudo pela pessoa amada, isso é fato. O casamento é sempre renúncia, todo tempo, você vai renunciando, você vai se desconstruindo, você vai se doando. Ninguém casa para ser feliz, irmão. Esquece a ilusão, jovens. Tira da cabeça de vocês essa besteira romântica que vocês veem em Grey's Anatomy. Não assistam Grey's Anatomy. Ponto. Uma porcaria de série. Não perca o tempo de vocês. Essas besteiras que vocês veem no filme Titanic, sabe? Vocês assistiram Titanic? Não é da época de vocês? Amém. Sabe? Tira da cabeça de vocês que casamento é para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz, irmão. Nós casamos para fazer o outro feliz. Porque o amor, ele se doa. O amor é doador. É por isso que quando nós falamos da Trindade, por ser o melhor modelo de amor que nós temos. Porque um se doou ao outro. Um se derramou de amor ao outro. Um glorificou o outro e adorou ao outro. Aqui nós já aprendemos muitas coisas. Sabe por quê? Porque a Trindade, ela se revela a nós de forma plena, na sua plenitude. Aquilo que os move deve nos mover também. Nós precisamos ser movidos por amor ao Senhor, em primeiro lugar, por amor ao outro, em segundo lugar. Ei, amados, é um engodo pensar que quando Jesus disse que 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe por que Jesus disse isso? Se você ler os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos, é em relação a Deus. E os 5 últimos, em relação ao próximo. Jesus nunca anulou os 10 mandamentos. Nunca. Jesus estava resumindo para que nós pudéssemos entender que não existe amor se Deus não fosse em sua essência amor. Se Deus não se relacionasse entre si, entre a Trindade, com amor, nós não conseguiríamos amar o próximo se Deus não nos amasse primeiro. Nós não conseguiríamos ser movidos por amor, por alegria, por adoração, se o Senhor não fizesse isso primeiro. Ou seja, tudo que nós podemos fazer hoje para o Senhor, Ele já fez por nós. Ele já fez. Não há nada, amado, não pense nós não podemos pensar que nós estamos inovando ou fazendo algo novo e agora nós temos uma novidade para apresentar a Deus. Não!
Eu e você não podemos surpreender a Deus. Ele não toma de surpresa, Ele não é pego de surpresa por absolutamente nada. Ele é Deus pleno e realizado em si mesmo. E aí está a glória da mensagem, porque mesmo sendo pleno, Ele resolveu se relacionar com pessoas que não mereciam seu amor, que não mereciam sua alegria, que não mereciam adorá-lo, mas Ele resolveu se relacionar comigo e com você, porque Ele é um Deus pleno, e Ele quer nos tornar pleno nele também. A plenitude de estar no Senhor é a esperança que nós temos, amado. Estar firmados no Senhor é a esperança que nos move. Por quê, pastor? Porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nesse dia nós estaremos plenos no Senhor para sempre. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais medo, não haverá mais morte, porque nós estaremos plenamente no Senhor. Aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o motivo e por que é importante conhecer a Trindade? Porque é vital isso para a nossa vida. Porque a existência da Trindade nos exorta a uma vida dinâmica. Só o fato da existência da Trindade existir já é uma exortação para nós, porque eles não são parados, letárgicos, eles se movimentam de forma dinâmica. Nós aprendemos agora que o Pai, o Filho e o Espírito Santo derramaram amor, júbilo, adoração pelos outros, uns pelos outros, cada qual servindo um ao outro. Eles procuram infinitamente a glória uns dos outros, e é por isso que eles são plenos. Mas o que isso importa para nós? Importa em muito. Sabe por quê? Porque o padrão dessa vida tripessoal, ela deve ser representada em cada um de nós. Há uma exortação a nós, a Trindade nos convidando: ei, vivam como eu vivo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem uma vida centrada em si mesma. Uma vida centrada em si mesma, amado, é uma vida parada. Cadê o louvor? Eu queria pedir para o louvor subir aqui, por favor. Pega os instrumentos de vocês. Vocês vão me ajudar agora. Tudo que nós não podemos, amado, é viver uma vida centrada em nós, estática. Porque uma vida centrada em nós, ela não é uma vida dinâmica, ela é uma vida parada. Sabe o que acontece com a vida parada? Você já viu o que acontece com a água parada? Sim ou não? Sim. Primeiro que a água parada dá dengue, sim ou não? Sim. Depois que a água começa a apodrecer, é cheiroso? Por quê? Porque ela morre. A água morre. Ela começa a morrer, ela começa a ficar impura. E uma vida parada é uma vida impura, é uma vida morta. A Trindade nos convida a essa vida dinâmica, a não ter uma vida centrada em si mesmo, mas ter uma vida que possa ser suporte para outras vidas. Amado, pode até ser que algumas pessoas consigam ajudar umas às outras, ter amigos, se apaixonar por alguém, desde que isso não comprometa os seus interesses pessoais, ou aquilo que satisfaz as necessidades pessoais daquela pessoa. Pode até ser que essa pessoa faça doações aos pobres, desde que isso se faça sentir bem em relação a si mesmo e não atrapalhe muito seu estilo de vida. Por que você acha, por que você acha que tem um monte de gente hoje que não querem casar, que não querem ter filhos? Pessoas que preferem chamar um cachorro de filho do que de fato ter um filho. Ai, pastor, mas tem pessoas que não podem ter filhos. Amado, eu conheço um Deus que faz a estéril mãe de filhos.
Pastor, mas e se Deus não quiser curar a esterilidade daquela pessoa? Eu conheço um Deus que nos adotou como filhos. Nós precisamos ter, amado, em nossa consciência, em nosso coração. Se você não tem o desejo de adotar uma criança, então ore para que Deus levante alguém que adote uma criança. O cristão deveria ser o primeiro a falar em adoção, porque nós fomos adotados. Nós fomos adotados, amado. Nós éramos órfãos, nós temos um pai. Nós não podemos ser centrados em nós mesmos. Nós precisamos voltar à essência do Todo-Poderoso. Entender que nada gira em nosso redor. Nós não somos um sol, um sistema solar, onde todas as coisas vão girando ao nosso derredor. É por isso que nós vemos muitas pseudo-músicas cristãs falando só do homem, do coração do homem, do sentimento do homem, da vitória do homem, da conquista do homem, e poucas canções apontando para o que ele é, apontando para a sua santidade, apontando para o seu poder. A Trindade nos exorta para essa vida dinâmica, vida essa que é feita numa comunidade de fé. Paulo nos ensina isso na carta aos Efésios. Paulo ensina a um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia! Deixa eu te dar uma lição rápida aqui, uma ilustração para você entender o que eu estou falando. Sabe o que é vida centrada em mim mesmo? Vou te explicar. Toca aí, irmão. Tá bom. Deu para entender o que eles estavam fazendo? Deu? Vocês são bons então de ouvir, nem eu entendi. Deu para entender? O que eles estavam tocando? Isso é uma vida centrada em si mesmo. Uma vida centrada em si mesmo, cada um faz o que quer. Cada um vai por um caminho. Cada um escolhe o que quer. Agora toca Ele exaltado em Sol maior, todo mundo junto. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Beleza? Deu para entender agora? Uma vida no Senhor é assim. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que agrada o meu Senhor. Eu faço aquilo que é suporte para a vida do outro. Eu não me movo sozinho. Eu me movo pelo reino dos céus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Sabe que a Trindade nos ensina? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se caracterizam em sua essência por amor que se doa um pelo outro. Amado, nenhuma pessoa da Trindade insiste que as demais girem em torno delas, mas de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais. Ou seja, o convite da Trindade para nós é: se movam
para que aquela pessoa que está do seu lado cresça. Faça as coisas no reino do Senhor. Quando você pega em nome de Jesus, voluntário, obreiro, quando você pega alguma coisa para fazer na igreja, você não está fazendo porque você sabe que você será honrado, que você sabe que será recompensado de alguma forma, que você sabe que de alguma forma alguém vai olhar para você e vai falar: uau, essa pessoa trabalha. Não, você faz porque alguém vai vir depois de você e usufruir do fruto que você deixou. Nós temos visto uma movimentação no corpo de Cristo em nossa igreja. Nós temos visto mulheres se mobilizando, trabalhando para o Senhor, não pensando que vão crescer e que vão bombar, vão acontecer, não, mas pensando: virão outras mulheres depois de nós, e elas serão restauradas, elas serão abençoadas, elas serão guardadas no Senhor, elas serão crescidas no Senhor. Nós estamos trabalhando, amado, nós temos visto. Eu estava conversando agora há pouco, o Guilherme disse assim: pastor, ontem nós chegamos aqui 9h30 da manhã, nós fomos embora 8h da noite. O que vocês estavam fazendo aqui, Guilherme? Nós estamos montando um material do Fly Kids para que eles possam ter aula. Sabe o que é isso? Isso é se mover pelo corpo de Cristo. Não pensa nas necessidades pessoais, não pensa em si mesmo, mas pensa no outro que vai usufruir daquilo que nós estamos fazendo aqui, que não é para nós, mas é para Ele e é para os pequeninos. Aleluia! Aleluia! É por isso que tanto a criação como a redenção são produtos de um Deus trino. O Pai elegeu, nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho morreu na cruz para nos redimir, e o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que é importante nós entendermos melhor a Trindade? Porque nós somos chamados para glorificar ao Senhor. Amado, logo depois que Jesus foi batizado, a palavra nos ensina, lá no verso 12 a 15 do mesmo capítulo, diz assim, eu vou ler para você: logo após o Espírito Santo, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, olha só, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas. Ele dizia: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Sabe o que acontece aqui? Depois desses acontecimentos, Jesus começa a sua jornada de glorificação, jornada de cumprimento de sua missão. Amado, nós fomos chamados para sermos da família gloriosa do Senhor. E somente pessoas regeneradas conseguem viver uma vida que não é centrada em si, conseguem viver a vontade do Senhor e fazer da vontade dele um alimento, um combustível, como Jesus faz. Sabe o impacto que isso nos causa? Primeiro, que nos leva a uma vida que não é centrada em nós, como nós já vimos, onde os meus interesses são os interesses de Deus. Eu me interesso por aquilo que Ele se interessa. Segundo, que nós fomos chamados para glorificar ao Senhor. Existem formas de glorificar ao Senhor. Existem meios de glorificar ao Senhor. Existem formas de glorificarmos a Deus. Deixa eu citar algumas, só algumas, não dá para citar todas. A primeira forma como nós glorificamos a Deus é amando o Senhor acima de todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36 diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. A segunda forma como nós glorificamos ao Senhor é vivendo como filho. Como assim, pastor? É possível não viver como filho? Há muitas pessoas que ainda vivem como escravos, têm a mentalidade de escravos, como o povo egípcio.
vivia todas as provisões do Senhor, mas ainda tinha saudade das cebolas do Egito, sendo que eles nem comiam cebolas do Egito. Malemar comiam quando achavam no lixo uma cebola velha estragada, e eles tinham saudade daquela cebola. Quando eu tenho a mente de escravo, é quando eu quero voltar para comer as velhas cebolas. Quando eu quero voltar, porque a minha carne, amada, a carne vai gritar todo dia. Todo dia a tua carne vai gritar mesmo. Jesus não está te dizendo aqui, não, eu vou matar essa carne em você. Não vai. Não. O que ele vai fazer por você? O Espírito Santo geme por você com gemidos inexprimíveis, como nós lemos aqui, como nós vimos aqui. Em todo o tempo o Espírito Santo está ali, trabalhando no seu coração, para que você possa ser uma pessoa centrada no Senhor, para que você possa ser livre da mentalidade escrava e possa ter a mentalidade de um filho. Um filho não precisa marcar horário, ele simplesmente chega e fala: papai, quero falar com você. Um filho não fica com meias palavras, porque ele sabe que o pai o conhece. Um filho não fica, então pai, eu queria dizer, não, o pai já conhece. Às vezes eu vejo a minha filha Maria Eduarda, vai completar 10 anos essa semana. Meu Deus, o tempo está voando, né? Eu nem tirei minha licença de arma ainda, preciso tirar, urgente. Só Jesus. Mas eu tenho um taco de beisebol em casa e uma pá, e uma espada lá na minha sala, sério. De verdade mesmo, vai lá ver depois. Sabe, eu fico olhando ela assim, e às vezes ela fala umas coisas assim, que ela pensa que a gente não sabe do que ela está falando. Ou tipo, ela tenta dar umas desculpas que ela pensa que a gente não sabe, que ela não está falando a verdade muitas vezes, ou que então ela está tentando dar uma enroladinha na gente. Aí eu olho para ela e falo: filha, eu sei do que você está falando, você não precisa mentir para mim. Não minta para mim. Fale sempre a verdade, sempre. O pai conhece o filho que tem, amado. O pai conhece o filho que tem. E não existe isso. Eu não imaginava que o meu filho era capaz disso. Sabia sim. Você imaginava sim. Não existe isso. Nós conhecemos os filhos que temos. Se eu e você que somos falhos conhecemos os filhos que temos, que dirá Deus, que te conhece e sabe tudo que você está pensando agora. Tudo. É por isso que nós precisamos, amado, em nome de Jesus, ter uma mentalidade de filho. O texto de Efésios, no capítulo 1, verso 5 a 6, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos filhos, nós não somos escravos. Quando você quer viver como escravo, você não está glorificando a Deus, você está glorificando a si mesmo, está glorificando as coisas, mas não a Deus. Sabe por quê? Porque o filho nunca vive para si mesmo. Terceiro, é isso, nunca vivendo para mim mesmo, eu glorifico ao Senhor. Romanos capítulo 14, verso 7 a 8 diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quarta forma de glorificar a Deus é sendo sempre dependente dEle. Sempre. Salmo 73, verso 25 e 26 diz assim: a quem tenho no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo de estar. Nada mais desejo além de estar junto a Ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quinta forma de você glorificar ao Senhor é sendo grato por coisas simples ou imensas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Das coisas mais simples, amado, seja grato. Quando você acordar de manhã e puxar o ar para o seu pulmão, seja grato, amado.
Quando você pegar o trem lotado para ir trabalhar, levante suas mãos para os céus e diga: Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor Jesus, obrigado por me guardar até aqui, me leve em segurança até o meu trabalho. Eu sou grato ao Senhor. Será que vocês podem vir junto comigo? Vem junto comigo, adora junto comigo, nessa mesma harmonia, vamos juntos. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Se existe uma coisa, amado, que não glorifica ao Senhor, se existe uma coisa que não dá glórias ao Senhor, é a nossa ingratidão. Todas as vezes que nós reclamamos de como nós temos vivido, todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e só pensamos em nós mesmos, nós estamos retirando aquilo que nós mesmos dissemos que colocaríamos nas mãos do Senhor. Não, se você deu a sua vida ao Senhor, não, você não pode mais tirar da mão dele. Você pertence a ele e a tua vida é dele. Portanto, glorifica a ele em todas as coisas que você fizer. Seja grato ao Senhor, agradeça de todo o seu coração aquilo que Ele tem feito, mesmo as coisas mais difíceis que você tem vivido, é para a glória dEle. Agradeça a Ele os dias difíceis também, agradeça a Ele pelas lágrimas que você tem derramado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Quinta forma, sexta forma de adorar ao Senhor, de adorar o seu nome: cuidando dos pequeninos e não se corrompendo. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando nós pensamos, a gente pensa assim: eu glorifico a Deus quando eu vou para a igreja, vou ensaiar, vou fazer aquilo outro, vou limpar, amado. Sim, você glorifica a Deus, mas de fato nós estamos glorificando a Deus quando nós manifestamos a vida do Cristo na vida das pessoas. Você glorifica a Deus no rosto do seu irmão que sorri para você quando ele não está bem, só porque você o abraçou dizendo: ei, senti sua falta. Só porque você pegou a mão dele e disse assim: você é importante para nós. Quando você leva uma doação e coloca naquele cestinho pequeno ali, a nossa fé está baixa, hein? A gente precisa colocar um cesto maior que aquele ali. Nossa fé está muito baixa, a gente tem que parar de pensar pequeno, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Nós pensamos pequeno, vamos encher aquele cestinho. Não, amado, nós precisamos de um cesto maior. A nossa fé precisa ser desafiada. Eu te desafio nessa noite, meu irmão, a cuidar dos órfãos e das viúvas junto comigo, junto com essa igreja, a trazer alimentos para que nós possamos doar para famílias que estão necessitadas, a trazer roupas para que nós possamos levar para casa de recuperação, a cuidar de pessoas e não se corromper por esse mundo. Como assim, pastor? Não deixar que a ganância corrompa o seu coração, não deixar que o medo corrompa o seu coração, mas glorificando ao Senhor em todas as coisas. Sétimo, para terminar, nós glorificamos ao Senhor quando nós proclamamos o Evangelho. Isaías capítulo 61, verso 1 a 3 diz assim, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Escute isso: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Nós estamos sendo convocados pela Trindade Santíssima a proclamar a vida aos sepulcros, a proclamar a vida àqueles que estão mortos. A amada Trindade nos chama, nos confronta e nos abraça, dizendo: sejam movidos por aquilo que nos move, por aquilo que nós nos movemos. Parem de viver como se vocês fossem o centro de tudo e mergulhem nos meus interesses, diz o Senhor. Coloque-se de pé nessa noite, coloque-se de pé nessa noite, levante-se do seu lugar e adore ao Senhor.